O repórter Ítalo Nogueira, da Folha de São Paulo, segue filmando o candidato tucano com um telefone celular. Pausando a imagem, é possível perceber que José Serra volta a ser atingido, desta vez por um objeto circular e transparente. O repórter da Folha abaixa o celular e, quando volta ao grupo, mostra José Serra com as mãos na cabeça. Ele se refugia na van da campanha. A caminhada não é encerrada depois desse incidente. Serra volta ao calçadão, cumprimenta mais alguns eleitores, volta a pôr a mão na cabeça, entra na van novamente, acena e vai embora. Agora veja as duas imagens lado a lado. À esquerda, o que parece ser uma bolinha de papel, mostrada pelo SBT. À direita, o objeto lançado contra José Serra, mostrado nas imagens da Folha de São Paulo. A repórter Mariana Gross, que acompanhava José Serra e foi atingida praticamente no mesmo instante por uma pequena pedra na cabeça, estima que entre as duas imagens, a do SBT e a da Folha, tenham se passado cerca de 15 telefone celular. Pausando a imagem, é possível perceber que José Serra volta a ser atingido, desta vez por um objeto circular e transparente. O repórter da Folha abaixa o celular. Quando volta ao grupo, mostra José Serra com as mãos na cabeça. A Justiça anulou essa semana todas as denúncias do Ministério Público de São Paulo contra representantes da Igreja Universal. O curioso é que a notícia foi praticamente ignorada por alguns dos principais órgãos de imprensa do país, diferente do que fizeram na época em que a ação começou. 11 de agosto de 2009. A Justiça abre processo criminal contra Edir Macedo. Ele é denunciado pelo Ministério Público por comandar uma quadrilha que desvia dinheiro da Igreja Universal para comprar empresas. Nos dias seguintes, durante mais de uma semana consecutiva, a TV Globo explorou o assunto com longas reportagens, abusando sempre do tom parcial e preconceituoso. Os promotores afirmam: a quadrilha era liderada pelo denunciado Edir Macedo, que comandava de fato todas as ações praticadas pela organização. A acusação ganhou grande destaque ao redor do mundo. Lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A religião é apenas um pretexto para a arrecadação de dinheiro. Diz a denúncia. A atuação da quadrilha não conheceu limites. O objetivo é arrecadar sempre mais, desviar o dinheiro e fazer fortuna particular às custas da igreja. 19 de outubro de 2010. A Justiça anula a denúncia. O Jornal Nacional está começando agora. O Jornal Nacional e os demais noticiários da emissora não dizem nada nesse dia e nem nos dias seguintes. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Veja o destaque da manchete deste jornal de São Paulo. Universal é acusada de lavar dinheiro. Agora, o mesmo jornal simplesmente ignora a notícia da anulação. Não informa nada na primeira página e nem nas páginas internas. Esta revista semanal dedicou a capa às denúncias. Neste fim de semana, também não tocou no assunto. Somente o jornal O Estado de São Paulo deu destaque para a notícia. A manchete diz: Tribunal de Justiça de São Paulo tranca a ação contra a cúpula da Igreja Universal. Mas como explicar esse silêncio da Globo e de outros órgãos da imprensa após tantos ataques à Universal e seus representantes? Veja a opinião desse professor de jornalismo da USP, a Universidade de São Paulo. Esse assunto interessa a essa disputa pelo mercado de audiência, então isso ganha áreas sensacionalistas ainda maiores. E depois priva o telespectador ou o leitor da informação complementar, quando, sabendo e percebendo que o resultado não interessa mais a ele nessa disputa, simplesmente omite do noticiário. Fizeram o barulho inicial, depois, quando a solução não lhes convém,
colocam no ar o que eu chamaria de um silêncio ensurdecedor. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. A ação contra os líderes da Igreja Universal nasceu ali na sede do Ministério Público Estadual por iniciativa de alguns promotores do GAECO, o Grupo de Repressão ao Crime Organizado. Para isso, eles requentaram denúncias que anos antes já tinham sido esclarecidas e arquivadas pelo Supremo Tribunal Federal. Na terça-feira, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anulou todo o processo. O desembargador relator da 16ª Câmara Criminal reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para o processo e julgamento da ação penal. Incompetente é o termo técnico para explicar o que a Justiça e os promotores estaduais não podiam fazer: investigar uma acusação que envolva suposta lavagem de dinheiro, ou seja, uma denúncia que, segundo a lei, somente pode ser apurada pela Justiça Federal. Em nota oficial, o Tribunal de Justiça informou que o próprio Ministério Público, através do Procurador de Justiça, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual. Na época, Arthur Lavínio, advogado do líder da Igreja Universal e proprietário da Rede Record, Edir Macedo, criticou a postura de certos promotores do Ministério Público de São Paulo. Diz o advogado, essas acusações nada mais são do que uma repetição do conteúdo de outro procedimento instaurado em 1999 para apurar crime de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, que tinha como investigados, à época, praticamente as mesmas pessoas que agora o Ministério Público quer colocar novamente como réus. O Ministério Público quer ajuda internacional na investigação contra Edir Macedo e mais 9 pessoas por lavagem de dinheiro. Há 4 semanas, o Superior Tribunal de Justiça declarou ilegal toda a investigação sobre a vida pessoal dos acusados, feita por autoridades americanas com base na Lei de Cooperação Internacional. Os promotores paulistas pediram essas informações sem autorização obrigatória de um juiz brasileiro. Agora, eles podem responder por isso na Justiça. A pessoa que se julga prejudicada por uma atuação que repute ilegal do Ministério Público tem hoje a via do Conselho Nacional do Ministério Público para discutir a atuação funcional dos seus membros. Os promotores de São Paulo informaram em nota oficial que ainda não decidiram se recorrem ou não da decisão do Tribunal de Justiça. Mas a determinação do tribunal é clara. Todas as investigações do Ministério Público, feitas desde o início do caso, foram anuladas. Essa decisão do TJ é um precedente muito importante e se o Ministério Público for aos tribunais superiores, eu creio que os tribunais superiores vão simplesmente reconhecer aquilo que o TJ reconheceu na sua excelente decisão. Esta semana, Edir Macedo voltou a falar sobre o assunto no blog pessoal dele. Fomos vítimas de um verdadeiro massacre de alguns promotores do Ministério Público de São Paulo e da imprensa, diz Edir Macedo. Manchetes agressivas e maldosas do Grupo Folha, da revista Veja e do jornal O Globo e horas de reportagens manipuladoras e parciais da TV Globo. O líder da Igreja Universal disse também como recebeu a notícia da anulação do processo. Em nosso interior, nunca nos abalamos, porque sempre tivemos fé na justiça de homens honrados do Poder Judiciário e, sobretudo, em uma justiça maior, a que vem do trono de Deus. Foi feita a justiça nesse caso. Não tenho a menor dúvida e o Tribunal de Justiça de São Paulo, os melhores tribunais do país, do ponto de vista técnico, eu não tinha a menor dúvida que nós tínhamos uma chance muito grande de ganhar. Mesmo após a decisão do Tribunal de Justiça, algumas perguntas ainda ficam sem resposta. Os promotores estaduais não sabiam que a investigação não era da esfera deles? Quanto eles gastaram do dinheiro público em 2 anos de investigação ilegal? O que o Ministério Público deixou de investigar neste tempo, em que poderia ter beneficiado a população de São Paulo?